Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Mais uma segunda-feira se iniciando e com ela a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Abram suas Bíblias no Salmo 18, um salmo que Davi escreveu no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. E ele fala assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamezantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se encobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os meus preceitos, os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou o meu caminho, ele me deu aos pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lançai-o fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram os estrangeiros e das fortificações saíram, espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Queridos, que salmo maravilhoso, que salmo lindo. Eu não sei se vocês sentiram como eu, mas parece que ao ler cada verso desse salmo é como se nós pudéssemos sentir, era como se eu pudesse sentir a justiça de Deus sobre a minha vida e consequentemente sobre a tua vida que hoje escuta este salmo. Davi, ele foi muito perseguido pelos seus inimigos, mas ele clamava ao Senhor porque ele sabia que era o Senhor que pelejava por ele. E ele começa esse salmo agradecendo. Ele começa o salmo dizendo ao Senhor: eu te amo. Olha que coisa mais linda. Davi começa fazendo uma declaração de amor ao Senhor antes de pedir qualquer coisa. Queridos, que isso seja exemplo para a gente, que antes de nós pedirmos algo ao Senhor, que a gente agradeça, que a gente mostre o nosso amor pelo nosso Deus. Porque maior do que pedir, melhor do que pedir é agradecer. Porque o Senhor se alegra de um coração grato, queridos. Sejamos gratos em tudo, mesmo nos nãos que o Senhor vai nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, se nós avançarmos mais um pouco, lá no verso 20 ele diz: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Querido, se as nossas obras, se as nossas ações forem corretas, se as nossas ações forem puras, se as nossas ações forem conforme as orientações do Senhor, não tem como o Senhor recusar nos ajudar, não tem como o Senhor não nos retribuir se nós formos retos, se nós andarmos em retidão, se as nossas vestes, se as nossas mãos, se nossos pensamentos, se as nossas ações forem puras. E aí ele fala lá no verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam.
Se nós nos refugiarmos do Senhor, Ele será o nosso escudo e nenhum dardo inflamado, nenhuma seta do maligno poderá cegar até nós. Porque o Senhor, Ele quebra o arco, despedaça a lança. Porque Ele faz ao redor de nós uma muralha para que nós não sejamos atingidos por nada que venha de procedência maligna. Mais à frente ele diz no verso 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. O Senhor, Ele é plenamente capaz de nos dar força. Não só força física, mas força espiritual, para que nós possamos estar em constante oração, para que nós possamos estar firmes nos nossos propósitos, com Deus sempre. E Ele aperfeiçoa o nosso caminho, Ele nos bota no centro da vontade dEle, Ele endireita nossas veredas e faz com que nós possamos andar no caminho reto, para que a gente chegue no destino que Ele quer para nós. E Ele finaliza esse salmo dizendo: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então a nossa vitória vem do Senhor. A vitória de Davi veio de Deus, veio do nosso Senhor, que usa de benignidade para conosco, se nós formos retos, se nós formos justos. E isso não beneficiará somente a nós, mas sim os nossos filhos, os nossos netos, porque nós seremos exemplo de retidão, exemplo de comunhão com o nosso Deus. Então que este salmo seja um salmo de exemplo, seja um salmo de reflexão, de que Deus ajuda nas batalhas, de que Deus vence as guerras por nós, mas que nós devemos começar agradecendo, nós devemos começar demonstrando o nosso amor pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus que nos criou e que nos deu tudo. E no final nós cantaremos o hino da vitória, porque Deus é justo e com a sua justiça Ele julga os bons e os maus. Amém, meus irmãos? Então que nós sejamos retos, puros de coração e junto com o Senhor para vencer as nossas batalhas do dia a dia. Tenham todos um belo e abençoado dia.